Isso, revendo coisas importantes. 3 coisas importantes que eu falei no início e eu quero rever com vocês. Nós naturalmente associamos o Espírito Santo com o Pentecostes, né? Que dia que o Espírito Santo veio? No Pentecostes. Que dia que os dons começaram? No Pentecostes. Nada disso. O Espírito Santo já atuava no mundo antes. Desde o Velho Testamento nós temos ações que são diretas do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo toma Saul. O Espírito Santo depois toma Davi. O Espírito Santo usa os profetas. Então o Espírito Santo se manifesta antes de Pentecostes. Segundo conceito principal, o Pentecostes é anterior à descida do Espírito Santo. A maioria das pessoas pergunta assim, o que significa Pentecostes? Significa descida do Espírito Santo. Não é verdade. Pentecostes é uma festa tradicional judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E por isso que o nome é Pentecostes. Tem do Penta. Quem é flamenguista entende o que eu estou falando. Pentecostes. E a terceira coisa, os dons espirituais diferem da unção, plenitude, enchimento, imersão, batismo com o Espírito Santo. Ah, pastor, o senhor não crê nos dons? É lógico que eu creio nos dons. O senhor não crê que os dons são uma ação direta do Espírito Santo? É lógico que eu creio que os dons são uma ação direta do Espírito Santo. Mas você precisa entender que às vezes a pessoa recebe o dom e ela continua com o dom, só que ela já perdeu a unção. A unção foi embora. Aí você fica correndo atrás de um cara que às vezes ele tem dom de línguas e você acha que porque ele tem dom de línguas ele está cheio do Espírito Santo. E não é verdade. Às vezes você está correndo atrás de que tem um cara que tem dom de profecia e você acha que ele tem dom de profecia e está cheio do Espírito Santo. Ou ele tem dom de curar, porque ele tem dom de curar e está cheio do Espírito Santo. Quero te dizer, irmão, que por exemplo, Balaão era profeta e não estava andando com Deus, e mesmo assim ele ainda tinha o dom. Quero te dizer que Sansão, ele Sansão nunca viveu o que ele foi chamado para viver. Sansão tinha uma aliança com Deus que se chamava voto nazireu. A coisa é que eu falei na semana passada, me mandaram até o WhatsApp. Sansão não poderia tocar em morto, nada morto. Sansão não poderia tocar em abelha. Mel ele podia comer, mas a abelha ele não podia encostar. E Sansão não poderia cortar o cabelo. Outra coisa, uma quarta coisa, ele não poderia se associar a uma mulher que não fosse uma mulher de Israel, uma mulher cananeia. O cara não dá a mínima. Tudo que ele não podia fazer, ele faz. Ele deixou de ter força por causa disso? Então ele tinha um dom, mas ele tinha unção. O diabo tem poder? Satanás tem poder? Tem. Satanás é cheio do poder. Ele tem poder que ele recebeu de Deus. Bom, mas quando ele caiu do céu, Deus não tinha que ter tirado o poder dele? Ó, você está saindo agora do céu, vai sozinho, todo o poder que eu te dei, devolve. Foi isso que aconteceu? Não. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, ele mostra todos os reinos da terra e ele fala, tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Mas por que Satanás não perdeu o poder? Por que Sansão não perdeu o poder? Por que Saul não perdeu a autoridade de rei? Por que Balaão não perdeu a sua palavra profética? Quero te dizer, Romanos, capítulo 11, verso 29. Quem lê para mim? Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Você está usando qual versão? Nova versão internacional. Não, você está usando... Não está não. Você está usando a NTLH. Pode olhar aí. É isso mesmo. NTLH. Gente, eu tenho uma sugestão bem amorosa para que você faça com a NTLH. Joga esse negócio fora. Sabe por quê? Porque qual é o problema da NTLH? Deixa eu ser sincero. Não é que ela é ruim. Mas pensa no seguinte. Nós temos o texto no grego. E aí você tem maior dificuldade para pegar do grego e traduzir para o português. Porque toda vez que você traduz, você perde. Aí você pega de português e traduz do português para o português. Alguém já tirou Xerox da Xerox? Nunca fica igual ao original, fala a verdade.
Esse é o problema da NTLH. Ela é uma paráfrase. Ela é o melhoramento do português. Então, por causa disso, ela sempre tem perdas. Ela tem perdas maiores do que a tradução direta. Então, vamos lá. Quem tem NVI ou Almeida aí? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e o chamado de Deus são Irrevogáveis. Dá para quebrar essa aliança? Não dá. Então o cara recebeu um dom, o dom está com ele. É dele. Como, por exemplo, Balão, Sansão, Saul, Satanás. Na Almeida está Irretratáveis. Irretratáveis. Ou seja, o que acontece? O dom depois de dado não pode ser retirado. Isso é muito ruim, porque você acostumou a olhar a pessoa pela aparência. Aqui o homem cheio do Espírito, olha como ele fala em línguas. Meu irmão, tu não sabe o que está acontecendo na família dele? Então você não sabe exatamente, por causa do dom, o dom ilude às vezes o que está por trás da pessoa. Onde fica a presença então? Plenitude, presença, imersão, preenchimento. O que eu falei? Unção. Gálatas 5:22. Se você tem essas coisas, você está cheio do Espírito Santo. Gálatas 5:22. E o 23 também, a primeira parte. Qual é? 22 e 23. Quem lê para mim? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem acertar quantos são os frutos do Espírito ganha uma bala. Ah, vocês já tiveram aula, não é? Vê se o texto não está escrito aí. Mas o fruto do Espírito. Tá ou não está? Está escrito os frutos do Espírito? Se está escrito só o fruto do Espírito, quantas coisas são o fruto do Espírito? Mas olha só. Ele fala um monte de coisa, como pode ser uma coisa só. Pense numa laranja ou uma tangerina. Uma tangerina tem vários gomos, sim ou não? Se você pega um gomo só, é uma tangerina? Não, você tem que juntar todos os gomos. Então, se você quiser saber se você está cheio do Espírito Santo, é só você pegar esse texto e você se avaliar. Eu tenho, ao mesmo tempo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu irmão, você está cheio do Espírito. Você está arrebentando. Qual o problema nosso? Que a gente quer viver de 6 partes do fruto, 7, 5, e achar que a gente está na plenitude do Espírito Santo. Não, irmão, plenitude é plenitude. Plenitude é quando você pega um copo e bota ele até a boca. Isso você chama plenitude. Parcialmente não é plenitude. Então não é estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia, quando fala batismo do Espírito Santo, lembra? Batismo significa imersão, colocar alguma coisa completamente dentro d'água. Ela tem que estar cheia, ela tem que estar preenchida por todos os lados. Isso é batismo com o Espírito Santo. E não ter parte disso. Estamos juntos? Esses 3 princípios aqui é só para rever. Isso aqui a gente falou na semana passada. Segue, vamos para o próximo. Ah, eu tenho aqui, né? Eu tenho um negocinho aqui. Vamos lá, rapidinho. A gente tem que ver rápido porque a gente tem pouco tempo. A promessa da vinda de Jesus, do Espírito Santo no Velho Testamento. Isaías 32, eu não vou ler todos não. Não vou conseguir. O Velho Testamento é recheado de textos que diriam que o Espírito Santo viria. Que dizem, né? Que o Espírito Santo viria. Ó, 32:15. Isaías 32:15. Até que sobre nós o Espírito Santo seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Isaías 44:3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. É Isaías 59:21.
Quanto a mim, essa é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Ezequiel 36, 27. Bom, depois, acho que eu não vou em todo não. Ezequiel 36, 27. Porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel 37, 14. Olha lá. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O último que eu queria ver, já que a gente já viu até aqui, e esse aqui é muito importante. Bota lá em Joel. Quem já achou? Pode ler. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. 29. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso. Olha que interessante. Esse Joel 2 é fantástico. Ele fala sobre alguns dons que ainda viriam. Eu vou dar todos os dons do Novo Testamento. Eu vou falar sobre todos eles. Mas aqui, ele fala sobre profetizar, ele fala sobre visão e sonho, que eram experiências que eles já tinham no Velho Testamento. Esses dons não são novos, eles são antigos. Eles são perceptíveis. Agora, uma coisa só que eu quero que você perceba no texto. Ele diz sobre filhos e filhas, e ele fala sobre servos e servas. Por que ele fez isso? Alguém tem ideia? Porque no judaísmo eles dividiam muito bem as castas. Ok? Eu vou precisar que você entenda isso, porque na semana que vem eu vou falar sobre isso, exatamente sobre isso. Você vai me perguntar, pastor, por que em Atos tem tantas vezes só um dom espiritual, que é o dom de línguas? E eu vou te dizer a resposta aqui. Ele fala sobre judeus e fala sobre servos. Ele está dizendo, tem tipos diferentes de pessoas, tem castas diferentes. Então como é que o judeu se relaciona? Vou preparar vocês para a semana que vem. Ele é o escolhido de Deus. Ele é o filho de Abraão. Ele é descendente de Israel. Ele é o especial. Então o judeu se considera o cara mais próximo de Deus que existe. Concorda comigo? Depois do judeu tem um povo que se chama povo misturado, que eles chamam de cães. Aqueles cães ali, aqueles cães de cachorro, que é o chamado povo misturado, que são os samaritanos. Israel era um povo só, e ele se divide em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era chamado de Israel, o Reino do Sul era chamado de Judá. Depois de Salomão, que teve essa divisão e tal. O Reino do Norte, ele é completamente invadido e destruído. E aí, quem sempre levou o nome de judeu era a mulher. Então ela não podia casar com outros povos, que isso aí ela deixava de ser, ela teria filhos misturados. Ainda era meio judeu. Então o que aconteceu? Esses povos começaram a se misturar todos. Então, samaritanos são caras que eles acreditam no Deus da Bíblia, mas eles não são judeus. Eles são os povos mais ou menos. Então, para o judeu, tem o samaritano e tem o pior dos homens, que se chama gentinha. Quem é gentinha? São os gentios. Sabe quem é o gentio? É você. Porque pelo menos o samaritano tem um mínimo de aliança com Deus. Você não tem nenhuma. Então você é gentalha. Não é do Kiko, lembra? Gentalha. Então era assim que os judeus viam os gentios. Aqui no texto fica claro que ele separa em dois grupos, que são os judeus e são os servos. No Velho Testamento, tudo isso aqui,
aponta para a vinda do Espírito Santo. Só que no Novo Testamento tem promessa do Espírito Santo. Vai lá. Qual sou eu? Ó, bonito, funciona. Ó, olha que legal isso aqui. Marcos capítulo 1, verso 8. Quem lê para mim? E eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso! Você percebe que esse Marcos não tem aquela história de fogo? Mateus tem, Lucas tem. Mas Marcos diz que eu batizo com água e ele vai batizar com o Espírito Santo. Vou perguntar, quem aqui quer ser batizado com fogo? Levanta a mão. Não, levanta a mão, levanta a mão. Então, é o último slide, mas eu quero já preparar você que tem tipos diferentes de fogo na Bíblia. Então, cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você pede, porque você pode estar pedindo no verso errado, entendeu? E se você quiser aquele fogo lá, pode ser não o fogo refinador, tem o fogo refinador, mas tem o fogo consumidor. Então, cuidado que tipo de fogo que você está pedindo. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? João capítulo 7, verso 39. 7, verso 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nesse momento aqui, o Espírito Santo estava numa pessoa e numa pessoa somente. Quem? Jesus. João 14, 16, 17 e 26. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Esse é o papel do Espírito Santo. Jesus, em João 15, 26, ele repete de novo. Volta lá, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Posso fazer um comentário aqui? Você já percebeu que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são bastante parecidos? E por eles serem tão parecidos, a gente diz que eles têm a mesma ótica, e por isso esses evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. João é uma outra coisa. João, você não consegue alinhar o João com os outros evangelhos, porque João não tem preocupação histórica. João só tem uma preocupação: dizer que Jesus é Deus. A preocupação do livro de João é: Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E essa parte final, que já é o final de João, Jesus junto os discípulos, e ele começa a dar uma série de conselhos. É uma ministração pessoal com os discípulos. Você vai começar a acompanhar lá do capítulo 14. Assim que ele diz que vai ser traído, fala que Pedro negará, aí ele começa uma série de discursos para os seus discípulos, que é um tipo de pregação sacerdotal, que vai ser 14, 15, 16 e 17. Depois você dá uma lida, como se Jesus estivesse escrevendo para você. Atos capítulo 1, não li, desculpa, João 16, verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Atos capítulo 1,
verso 4. O Espírito Santo já está chegando. Já estamos avisando que ele está chegando. Alguém lê para mim? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Lê o 5 também. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ô, glória. Aleluia. Não tenho crise nenhuma com o batismo do Espírito Santo. Quero deixar isso claro aqui. A gente só precisa saber como colocá-lo. Onde a gente coloca esse negócio. E, gente, me perdoa se alguém aqui tem NTLH e eu falei muito pesado, entendeu? Não é que é ruim o texto. Entendo o que eu estou falando. É que para você estudar, não é um texto que vai te ajudar. Porque ele vai se desviar dos detalhes do versículo. Se você quiser em casa, pô, eu quero ler uma Bíblia mais relaxada. Você ou lê NTLH ou você lê a mensagem. A mensagem é outra paráfrase. Ela é linda, mas o texto não espere do texto que ele seja assim fidelíssimo ao original. Você não pode esperar isso do texto. Ok? Volta para cá. Já desceu, ó. O Espírito Santo está para descer. 1 Atos capítulo 1, verso 4, 5 e 8. Alguém já leu? 4 e 5 já leu. 8. Mas recebereis poder, desce sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Para que serve o Espírito Santo? O Espírito Santo serve para fazer de você o quê? Testemunha. Irmão, eu li esse texto e eu lembro na hora de Homem-Aranha. Na hora, você não lembra não? Não, irmão, eu leio esse texto, eu lembro, é o mesmo segundo. Eu leio o texto, eu lembro do Homem-Aranha. Quem é que já assistiu Homem-Aranha? O primeiro. Sabe quando o Uncle Ben, ele vai deixar o Peter Parker, ele acha que o Peter Parker vai para a livraria, mas na verdade o Peter Parker vai lutar. E aí ele pega o Peter Parker, eu acho que ele acha que o Peter Parker está se drogando, né? E aí ele vira, antes dele sair, ele segura o braço e ele fala a frase célebre do tio Ben. Qual é a frase dele? Com grande poder vem grandes. É o que esse texto diz. Qual o grande poder que viria sobre eles? O poder do Espírito Santo. Qual é a grande responsabilidade deles? Serem testemunhas. Posso dar uma sugestão? Você está com canetinha aí? Está com um lapisinho aí? Se você tiver, pega a sua Bíblia e você vai dar um risquinho de leve na palavra testemunha e você vai botar a melhor tradução para testemunha. A tradução é mártir. A melhor tradução para a nossa palavra aqui não é testemunha, é mártir. Por quê? O que era testemunha naquela época? Era alguém que era fiel àquilo que ele cria até a morte. Então recebereis o dunamis de Deus. Ó, rei de dunamis. Recebereis o dunamis de Deus, a descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis meus mártires. Não parece com Homem-Aranha? Grandes poderes, tem grandes. A próxima vez que você ler esse texto, você vai falar, meu Deus do céu, o pastor Herégio falou desse Homem-Aranha aqui. Mas lembra. E o último, Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas 3,14, que diz assim, é isso mesmo? Eu não estou achando 14 aqui. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Se você puder, você sublinha esse versículo, porque ele está dizendo que antes o Espírito Santo estava com alguém, mas agora está com os gentios. Com quem que o Espírito Santo estava no início? Com os judeus. E agora? Está com os gentios. Alguém conhece bem o livro de Gálatas? Quem já leu o livro de Gálatas todinho?
Eu fiz um estudo uma vez com os meus discípulos sobre o livro de Gálatas. E eu pedi para eles escolherem um título. Vamos dar um título para o livro de Gálatas. E o título que eu escolhi, que acabou sendo o que eles mais gostaram, é O Apóstolo está nervoso. O apóstolo está nervoso. Por que o apóstolo estava nervoso? Porque toda a cidade que Paulo ia, e ele pregava o evangelho, assim que ele saía, vinha um grupo vindo de Jerusalém, e esse grupo que era de crentes, eles chegavam lá e eles falavam algumas coisas. Primeira coisa que eles falavam: Paulo é apóstolo de quê? Paulo não viveu os 3 anos com Jesus, como é que ele pode ser apóstolo? Só é apóstolo quem viveu os 3 anos com Jesus. Esses são os apóstolos. Aí Paulo tem que explicar: não, eu sou apóstolo da parte de Deus, pela vontade de Jesus. Eu sou apóstolo porque Deus decidiu que eu era apóstolo. Pronto. Eu e Barnabé somos apóstolos. Se vocês são apóstolos para os judeus, nós somos apóstolos para os... Gente, era a primeira coisa que os caras falavam. Segunda coisa que os caras falavam: olha só, Paulo falou muita coisa boa, mas eu quero dizer uma coisa que Paulo não falou. Jesus era judeu. Então, além de se batizar, tem uma coisa muito importante que você precisa fazer. Você precisa se circuncidar, porque você tem que ser igual a Jesus. Jesus se circuncidou, por que você não vai se circuncidar? E a terceira coisa que ele falava: você precisa seguir toda a fé judaica, todos os princípios, todas as leis. Você tem que andar com tudo assim, igual um judeu. Você precisa se tornar judeu. Paulo escreve contra esses caras em todos os livros que ele escreve. Se você sabe o que você está procurando, você vai ver que em todos os livros Paulo dá uma pincelada nesses caras. Mas no livro de Gálatas ele está irritado. E ele usa do primeiro ao último capítulo para mandar recado para esses caras. E no último capítulo ele fala assim: ó, não aguento mais esse assunto, não comento mais sobre isso, e para mim seria melhor se esses caras se capassem logo de uma vez. É isso que está escrito no texto. Talvez, quem já viu isso no texto? Então você vai em casa procurar isso. Paulo diz isso. Chega desse assunto, vocês não precisam, não. Vocês não precisam se circuncidar, porque vocês já foram batizados com o Espírito Santo. Vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. Vocês não precisam se circuncidar. Por que vocês estão voltando aos princípios elementares? Volta para cá, vamos lá. Agora segue, já falei sobre Gálatas. Um dia eu faço um estudo só sobre Gálatas. Próximo, sou eu. Diferente do Velho Testamento, agora o Espírito Santo não vem e vai. Ou vai e vem. Sei lá, propaganda, não sei nem de quem é. Mas agora ele permanece. Permanece. Se tem uma palavra que você tem que decorar, é essa aqui, ó. Permanece. Pastor, mas assim, tem um monte de igreja falando sobre a perda do Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo que vai embora. E aí quando ele vai embora, seu nome é arriscado do livro da vida, certo? Mas quando você volta, o anjo vai lá e escreve de novo. Aí você sai, aí ele apaga com lápis. Aí você volta, ele escreve de novo. Aí você não fica meio confuso, não? Qual pecado que... Por exemplo, imagina o seguinte, se você tem esse conceito. Imagina que você está andando na rua e alguém pergunta assim: sua mãe está em casa? Mas sua mãe disse que, para não dizer que ela estava em casa, porque ela não queria que ninguém soubesse. Você fala: não, minha mãe não está em casa. Aí você morre, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Você vai para o céu ou para o inferno? Você pecou, não pecou? Você não mentiu? Ah, pastor, mas esse é pecadinho. Então, me explica quais são o pecadão, entendeu? Porque é difícil. É difícil. Será que a Bíblia fala isso mesmo? João 1, 32 e 33. Olha esse texto, eu amo esse texto. Esse texto eu acho que eu falei na semana passada. Eu nem vou dar muita ênfase nele. Mas eu vou citar o texto. João capítulo 1, 32 e 33. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Adoro isso, sublinha aí, permanecer sobre ele.
eu não tinha reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele, permanecer de novo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Engraçado, né? Tanto Marcos quanto Lucas só falam sobre o batismo com o quê? Com o Espírito Santo. Mas Marcos e João falam só sobre o batismo do Espírito Santo. Mateus e Lucas falam sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo. A gente vai falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Será que permanece na gente também? Atos capítulo 2, verso 33. Atos capítulo 2, verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês veem e ouvem. O que o texto quer dizer? Assim, a mesma coisa que ele recebeu, ele transmitiu. O que está acontecendo hoje, naquele momento, que era o derramamento do Espírito Santo, é que o Espírito que estava sobre Cristo foi derramado sobre os apóstolos. Desse jeito. Ah, pastor, esse texto é meio confuso, eu não tenho certeza se o Espírito Santo permanece ou não. Então vamos escolher esses três textos aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, 22 e 23. (22 e 23). Começando talvez do 21. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Se você quiser, sublinha a palavra selou. Quem aqui sabe o que é um selo? Tem gente nova que até nem sabe mais para que serve isso. Mas antigamente a gente tinha um papelzinho que você dava aquela lambida assim, ó, e ó, selava a carta. Quem lembra disso? Era isso. Só que nessa época que não era assim. Nessa época, sim, existia o decreto real. O decreto real era um papiro, era um papel enrolado, normalmente feito de arroz. E aí ele vinha, e na borda dele, eles tacavam uma cera, e depois o rei vinha com um anel real, e ele selava o documento. E o rei dizia: esse documento só pode ser aberto pelo fulano. Lembra que Davi mandou matar o... Meu Deus, Urias, não é isso? Meu Deus, é isso? Tá bom. Ufa. Quem levou a carta para Urias morrer? Quem levou a carta? Ele mesmo. Ele estava no trono, estava lá no palácio do Davi. Davi preparou a carta, que era a condenação à morte dele, e entregou na mão de quem? Na mão dele. Por que ele não abriu? Porque a carta estava endereçada ao general. Ele não podia abrir. Ele pegou a carta lacrada, levou ao general a carta lacrada, e o general abriu, e aí ele morreu. Então, quando fala sobre selo, eu quero te dizer, só pode abrir o selo quem tem autorização para abrir o selo. Quero te dizer que só tem uma passagem que fala sobre a abertura do selo. Sabe onde é? Apocalipse. Vamos lá, de novo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem para o louvor da sua glória. Você percebeu que ele falou selo no primeiro e no segundo falou garantia? O conceito é o mesmo. Vai em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para quê? Você entendeu?
O que ele está dizendo aqui? É que o Espírito Santo que foi te dado, ele foi selado, mas ele tem um endereço, um lugar onde ele tem que ser entregue. E ele vai ser entregue no dia da... Pegou? Então, irmão, glorifica a Deus. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra, Jesus fecha a porta e lacra com o selo dele. Fala, pô, está lacrado. Está selado. Em Apocalipse, quando Jesus aparece, e olha, é interessante em Apocalipse, depois eu vejo o texto, alguém procura para mim, que esse texto é ótimo, eu não lembro a referência, mas no texto, João está chorando, porque não existia ninguém digno de abrir o livro, e de repente aparece um cordeiro morto, e esse cordeiro morto se transforma no próprio Cristo, e aí Cristo vai lá, e ele tem lá diante dele um livro que é escrito dos dois lados, na frente e atrás. Só eram escritos na frente e atrás os livros que eram muito importantes. E ele abre o selo, e depois que ele abre o selo, o texto seguinte fala: eu olhei e vi pessoas de toda a tribo, toda a língua e toda a nação. A gente não associa uma coisa com a outra. Você está entendendo o que eu estou falando? O livro é o livro da vida, onde estão os nomes daqueles que seriam salvos. O selo é o selo do Espírito Santo. E quem vai romper esse selo só é Jesus. Ah, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Meu irmão, se não é, então arranca esses versículos da sua Bíblia. Joga fora. Arruma outro. Porque Paulo, ele insistia nesse tema. Ele insistia, era um tema recorrente dele. E a última coisa de hoje que eu quero falar para vocês. Sou eu mesmo. Toda vez eu esqueço. Fogo do Espírito Santo. Eu não tenho crise com a palavra fogo do Espírito Santo. Meu problema é a pessoa usar o fogo no lugar errado. Você quer usar o fogo certo no lugar errado, dá errado. Não é? Sabe aquele cara que quer pular lá, festa junina, que quer pular fogueira? O cara não sabe, vai se queimar. Vai se queimar. Então, no Velho Testamento, tem muito do fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. Acho que eu não vou ler tudo, não. Quanto tempo? Não vou ler tudo, não. Sabe o que eu vou fazer? Você vai ver esses textos todos aqui. Hebreus, Isaías. Eu só quero ver um. Mateus. E a gente encerra aqui. Mateus capítulo 3, verso 1. 1 ou 12. Vamos lá? É o mesmo texto de Lucas 3, de 15 a 17. Você vai ver a mesma coisa. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Verso 4. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Hoje eu estava no almoço, almoçamos eu, um seminarista chamado Dudu, e o pai do pastor Josué Balão do pai. A gente estava lá almoçando juntos. E esse seminarista veio para mim todo animado e falou assim: pastor Leandro, eu descobri uma coisa muito importante. Ele falou assim: João Batista fazia parte dos assírios, uma tribo e tal, não sei o quê. Eu falei: é mentira. Ele falou: que isso, pastor, não sei o quê. A roupa dele é a roupa igual do negócio. Eles têm a mesma comida lá. Não, pastor, não é isso não. Eu falei: é mentira. Eu falei: como é mentira, pastor? Que mentira? Irmãos, João Batista é filho de um sacerdote. Ou não é verdade? Como é que é o nome do pai de João Batista? Zacarias. Onde é prometido a Zacarias a vida de João Batista? Que ele teria um filho. Ele estava dentro do templo. Ele era um sacerdote. Ele estava vestido lá com roupa de linho fino, com aquele pedaço de ouro assim na frente,
com as pedras preciosas que representavam as 12 tribos. E ele estava lá acendendo lá a velhinha lá, que tinha velhinha lá na época, lá, um incenso lá. E nisso o anjo chegou e falou assim, ó, quero te dizer que tu vai ter um filho. Ele falou assim, ele ri, né? Tá bom. Falei, meu irmão, agora que você riu, tu vai ficar mudo até essa criança nascer. Vai ficar mudinho. E queriam dar o nome pro filho dele de quê? Zacarias, bota o nome igual do pai, Zacarias. Ele escreveu no papel, o nome do menino vai ser João. Então João cresceu aonde? Me diz onde João cresceu. No templo. Qual era a roupa que João deveria usar? Roupa de linho fino, com uma tábua de ouro na frente, com pedras preciosas. É isso que João está vestindo? É nesse lugar que João está morando? Em algum momento na história, que a gente não sabe qual é, João se revolta com o sacerdote. Ele fala assim, cara, esse pessoal é um bando de hipócrita, sepulcro caiado, eu vou embora. E ele sai e vai morar no meio do deserto. E ele se contrapõe a tudo que ele era. A roupa era fina? Não, agora é pele de animal. A comida era da melhor, tinha coxinha lá, tudo que sobrava lá dos alimentos era. Agora eu vou comer mel silvestre e gafanhoto. Então, se tinha um povo que João odiava, quem era? Sacerdote. Vamos voltar para o texto? Agora lê comigo. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Olha só que bonito, pessoas se confessando. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, você acha que ele está animado? Você acha que ele está feliz? Ele está irritado. E ele vira para os fariseus e fala assim, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? A ideia era assim, seu bando de hipócrita, quem disse que vocês vão conseguir fugir do fogo? Vamos lá, será que é isso mesmo? Vamos lá. Deem fruto que mostre o... Irmão, não mostra o dom, não, mostra o fruto. Que seja de arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ó, o machado já está posto a raiz, já está assim, ó, encostadinho na raiz. A raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no... Esse fogo é coisa boa ou coisa ruim? Esse fogo é fogo consumidor. Agora lê o 11. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantas pregações você ouviu dizendo que queria batizar com fogo? Fala aí. Não, vamos. Quem quer receber o Espírito Santo e fogo? Irmão, são duas coisas diferentes. Apesar dele usar o E, ao invés de usar o ou, um é o batismo com o Espírito Santo, e nesse momento, só nesse texto de Lucas, tem o batismo com fogo. Será que é isso mesmo? Vamos para o verso seguinte. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. Irmãos, quando você lê a Bíblia, aprenda a ler. Como é que você lê a Bíblia? Eu falei isso para alguns novos convertidos esses dias. Falei na revisão lá para o batismo. Eu falei, você precisa fazer perguntas para o texto. Se você quiser anotar, eu quero te dizer vou te ensinar como é que você estuda a Bíblia. Primeira pergunta, quem escreveu? Segunda pergunta, para quem escreveu? Terceira pergunta, o que o texto diz sobre Deus, Jesus ou o Espírito Santo? Quarta pergunta, existe algum pecado que eu tenha que confessar? Quinta pergunta, existe alguma promessa que eu preciso me apropriar? Sexta pergunta, existe algo que precisa ser aplicado na minha vida hoje? Você fazendo essas perguntas, o texto vai explodir na sua frente. Vai ser um outro texto. Por exemplo, lendo esse texto aqui, eu já sei que João está falando com quem? Com o sacerdote. Ele está com raiva dos caras.
Então, ele não vai profetizar coisa boa para os caras, ele vai profetizar coisa ruim. E aí no verso de número 10, ele fala que fogo é ruim. No verso de número 12, ele fala que fogo é ruim. No verso de número 11, você acha que fogo é bom? É ruim também. Irmãos, como é que eu quero terminar essa quarta-feira? O que eu quero dizer para você é o seguinte: que você precisa do Espírito Santo para qualquer coisa na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele é quem move a gente à frente. Na semana que vem, eu vou começar a falar sobre os dons especificamente, cada dom e para que serve. Na semana que vem, eu vou falar sobre os dons governamentais. Tem dons que servem só para governo. São só dons de governo. São dons governamentais. Mas antes de você saber sobre os dons governamentais, você precisa saber quem é o Espírito Santo. Então hoje eu termino para dizer para você: esse é o teu Espírito Santo. Depois, Natália, cadê a Natália? Natália está aí? Não? Então, Natália, depois, a outra Natália, eu vou mandar no grupo de liderança esses PowerPoints aí. Eu vou poder olhar tudo. Eu tenho que mandar semana passada também. Vou mandar tudo. Vocês vão poder olhar tudinho. Mas eu queria que vocês fechassem os olhos nesse momento. Eu quero fazer um desafio de fé. O Velho Testamento, o Espírito Santo vinha e ia embora. Ele agia, mas ele ia embora. No Novo Testamento, todo aquele que tem uma aliança com Jesus, o Espírito Santo entra nessa casa e permanece. Será que você não quer firmar uma aliança com Jesus nesse momento, falando assim: Espírito Santo, vem, toma a casa, encha-me com teu poder. Eu quero desafiar você a orar comigo, confessando o seu pecado e pedindo que o Espírito Santo te enche. Você seja pleno, completamente a ação do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, filho. Mais alguém? Deus te abençoe, filho. Mais alguém? Depois a gente vai abençoar vocês todos. Está dando uma bênção, uma bênção. Eu quero te abençoar também. Vou estar orando com você também. Mas sobre todos os outros, eu quero desafiar vocês a viverem a plenitude do Espírito Santo. Nosso Deus não é teoria. Esses textos não são para você aprender algo teórico. Para mim, todo texto que eu leio desse, eu tremo, eu choro, eu falo: quero esse Espírito Santo em mim. Eu quero essa autoridade em mim. Se você quiser em você também, fique em pé. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você quer a plenitude do Espírito Santo dentro de você? Fique em pé. Eu quero abençoar você em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eis aí o teu povo. Todos eles têm uma aliança contigo. Todos eles têm experimentado parte da unção do Senhor. Mas às vezes, Espírito Santo, a gente entristece o Senhor. A gente se afasta. A gente não deixa o Senhor tomar totalmente a nossa vida. Mas hoje, a gente quer refazer a aliança. A gente quer ser cheio, imerso, pleno, preenchido com o teu Espírito Santo em nós. Age com poder em nós. Revela, Senhor, o teu fruto em nós. E se o Senhor quiser manifestar dons também, o Senhor tem liberdade. Nós nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que o poder, o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com vocês de hoje para sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.